Essa aqui é sensacional. Porque isso aqui é um compilado com as informações extras que acho que confirmam tudo que a imprensa vem falando nos últimos dias. Inclusive, encaixa com algumas movimentações de alguns políticos em torno da questão da anistia light, em torno de algumas movimentações que, em tese, deveriam ser pela anistia, mas você vê que são movimentações eleitoreiras. A turma do bastidor fala assim, ó, as travas do Centrão, a anistia, tá? A condenação de Bolsonaro, né? Teve aí uma... Enfim, ainda não fez avançar a discussão sobre a anistia. A pouca mobilização para ajudar Bolsonaro. Tem pouca. Até agora, sem anistia, não. Ninguém tá se movendo por isso. A movimentação para valer, o grande fluxo de idas e vindas, tá ali, ó. Muito cálculo sobre vantagens para o Centrão. O que a gente vai ganhar com isso? Partidos do Centrão exigem apoio de Bolsonaro à candidatura do Tarcísio. Não é Ratinho Júnior, não é Caiado, não é Zema, não é Eduardo Bolsonaro, é Tarcísio, o candidato do sistema. É uma condição imposta por dirigentes do PP do União Brasil, ou seja, Ciro Nogueira e Rueda. Ciro Nogueira, aí você vê a turma do PL. Gente, olha a quantidade de notícias que saíram nos últimos dias que Eduardo Bolsonaro, de forma extremamente educada, sem dar nomes e sem botar o dedo na cara, Eduardo falou sobre isso. Mas o Eduardo falou de várias. É que, ó, ou é ampla, geral restrita ou não é. Teve uma matéria mesmo que saiu na CNN, acho que nas primeiras. A ala do PL quer que Bolsonaro fique de fora da anistia. Outros setores também já tinham dito isso. O próprio Valdemar, foi na Globo News e falou, não, no primeiro momento a gente deixa Bolsonaro de fora e depois a gente coloca o Bolsonaro. E tá aqui, né? Ciro Nogueira defende que a pauta seja dividida em 2 etapas, segundo relatou ao bastidor, uma liderança do campo bolsonarista envolvido nas negociações. A primeira etapa contemplaria os condenados que já estão presos pelos ataques. E a segunda, mais abrangente, que poderia contemplar Bolsonaro, só viria depois que Bolsonaro entregar o seu capital político pro Tarcísio. Você primeiro entrega e aí, na volta, a gente compra. Vem de Ciro Nogueira a maior pressão para que Bolsonaro feche com Tarcísio. O senador se coloca como um dos cotados para ser o vice no eventual chapa. E essa história aqui, de usar Bolsonaro, chantagear Bolsonaro, né? É um sequestro. Eu já tinha escutado da boca de deputados que esses, alguns deles, assim, é impossível não olhar para eles e falar, não, esse cara aqui não é aliado de Bolsonaro. E aí você pergunta, cara, e aí, vai, explode isso daí, joga na imprensa. Só que fica naquela, né? Às vezes você joga até pior. Eu não sei se é pior. Na cabeça dessa galera, às vezes é pior. Eles sentem que podem ficar muito isolados, se exporem aí toda a confusão que tá acontecendo. Eu falo para eles que isolados, vocês já estão, nós já estamos há muito tempo. E essa história aí de fugir do isolamento só mantém a turma mais isolada, enquanto os espertinhos, tipo Ciro Nogueira, seguem aí com seu plano para ser vice-presidente do Brasil e nomear André Esteves como primeiro-ministro informal. Aí, Eduardo Bolsonaro concedeu entrevista pro Paulo Capelli. Paulo Capelli botou uma manchete tendenciosa. Eduardo Bolsonaro sob crítica de Tarcísio Moraes. Guinada forte. Foi assim, né? Mas e aí? Isso é bom ou ruim? O deputado federal comentou o discurso do Tarcísio e mergulho do governador na pauta pro anistia. Aí tá ali, né? Aí você tem que ler a matéria para entender. Eduardo Bolsonaro declarou à coluna que as críticas de Tarcísio ao ministro são uma guinada forte e que a articulação do governador pela anistia é um movimento tardio. É relevante, né? Antes tarde do que nunca. Aspas pro Eduardo Bolsonaro. Fico feliz com a postura dele, em que pese que tenha sido a guinada um tanto quanto forte, né? Dizer que Moraes age com tirania. Acho que agora a gente tem que ficar em observação para ver se isso aí vai ser mantido. E não foi, né? Não foi. E a própria imprensa, a Mônica Bergamo, já tinha avisado. Não, Tarcísio essa semana aí vai se acovardar, vai ficar em silêncio. Eu vou usar esses termos assim, que é pra ver se incomoda ele, né? Não, ele vai ficar quietinho aí, vai fingir que não aconteceu. Os bombeiros dele já foram lá pra avisar pra corte, que eles são amigos, que ele precisou fazer isso. Foi parte do cálculo político, ele tem que herdar os votos do bolsonarismo, né? Mas eu tô esperando, né? Bolsonaro foi condenado já. Aquele tweet que as penas são excessivas, né? Oh, meu Deus do céu. Mas acho que todo esse discurso, seja com intenção eleitoral ou não, é secundário neste momento. Devemos concentrar nossos esforços para a anistia. Até onde eu sei, sim, o governador tem trabalhado ativamente a favor da anistia. Antes tarde do que nunca. Eu acho que se tivéssemos esse apoio do governador de São Paulo, muita coisa poderia ter andado, né, mais rápido lá atrás. Mas antes tarde do que nunca, né, Eduardo? Pra bom entendedor aí, minha palavra devia bastar. Mas mais nada. Se o bolsonarismo for com muita sede ao pote em uma anistia ampla, geral e restrita e fizer uma confusão muito grande, aumentamos os riscos de Bolsonaro ir para um regime fechado. Pronto. Quem diz isso? Pessoas envolvidas na articulação, né? A turma do Ciro Nogueira. Sequestrar Bolsonaro foi pouco. Ciro Nogueira agora tá falando assim, eu tô te sequestrando e eu vou te manter na papuda. Aí depois vai subir o tom. Aí Ciro Nogueira vai botar através da imprensa assim, ó, Bolsonaro, se você não fizer o que a gente quer, a gente vai te colocar numa cela com 12 membros do PCC. Pronto. Com facas, todos armados de faca. A gente vai dar uma facada todo dia. É o que falta fazer, sabe? É o que falta fazer. Só falta isso. Enquanto vai pela frente. Tive a honra de ser ministro do governo Bolsonaro. Ah, pipipi, popopô.
Ainda tem gente que acredita, né?